Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 6 de julho, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. E é um Fala Baixada especial, porque nós vamos conversar, a partir de agora, com o presidente regional do MDB, Leonardo Pisciani. Leonardo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Boa noite, Mauro. Obrigado pelo convite. Uma boa noite ao telespectador aí do Fala Baixada. Leonardo, eu queria começar o nosso bate-papo falando da reorganização do partido, né? O partido sempre foi muito forte no Brasil todo, especialmente aqui do Rio de Janeiro. E sob o seu comando, a direção tem sido mais frequente, mais assídua, sobretudo no interior do estado. Vamos começar do interior para a capital? Como é que está a organização do partido, pensando já na eleição municipal que já vem aí? Olha, Mauro, o partido, ele buscou, o MDB é o maior partido do Brasil, é o único partido no Brasil que supera a marca de mais de 2 milhões de filiados. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos 130 mil filiados em todo o estado. E nós fizemos um trabalho, né, desde que eu assumi a presidência do partido em 2018, de renovação de quadros do MDB, onde a gente buscou dar oportunidade a novos quadros, reorganizamos os nossos movimentos, movimento de mulheres, movimento da juventude, movimento trabalhista, movimento ambiental, ou seja, colocamos o partido na direção da sociedade, o partido mais próximo das pessoas e das causas do dia a dia. E a partir daí, a gente, no caso específico do interior, nós teremos um grande número de candidatos a prefeito, alguns candidatos a vice-prefeito, em alguns outros municípios participaremos de alianças com algum candidato aliado, teremos chapas de vereadores completas em todos os municípios do estado e no interior. O partido está bem organizado nas maiores cidades do interior, Barra Mansa, Volta Redonda, Teresópolis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Itaperuna, ou seja, e nas demais cidades, né, e basicamente todas as regiões do estado. Agora, aqui na capital, antes eu queria perguntar, todos esses movimentos, o movimento negro também é muito forte no PMDB. Também, né? O movimento negro, o MDB afro, né? Ele é muito atuante, muito presente no debate do partido e, aliás, vinha já há bastante tempo alertando por uma série de questões que precisavam ser debatidas na sociedade que ganharam muito relevo agora a partir dos movimentos iniciados nos Estados Unidos, né, pela morte lá do George Floyd, né, assassinado por um policial. E o MDB afro vinha há muito tempo chamando atenção para a questão da igualdade racial. O MDB ele tem uma posição de vanguarda na defesa das questões raciais, na defesa de você buscar caminhos de solução para esse problema que é gravíssimo no Brasil e que muitas vezes as pessoas querem tapar os olhos e dizer que não existe, né? As pessoas dizem, muito comum não tem racismo, não existe racismo não existe aonde, né? Porque aqui no Brasil esse é um problema gravíssimo, aliás, herança aí dos nossos séculos de escravidão. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão, que é uma página triste, e a gente tem que aprender com essas páginas tristes para corrigir o futuro, né? Para buscar, de fato, uma sociedade mais justa no futuro. Muito se fala da isonomia, mas a isonomia, que é a igualdade de condições, né, que as pessoas muito falam, mas a isonomia não pode ser só na linha de chegada. A isonomia tem que ser desde da linha de largada. Né? Você tem que fazer um meia-culpa. Dar condições iguais desde a largada e não querer que as condições iguais sejam só para a hora da chegada, né? Para cruzar a linha de chegada. Tem também a parte do oportunismo, né? Alguns governo Lula, por exemplo, a questão das cotas. É importante que se dê oportunidade aos menos favorecidos.
mas poderia passar pela universidade pública, né? Sem dúvida. Uma leitura mais... Eu particularmente, mais eu fui relator no Congresso, né, quando estava no exercício do mandato de deputado federal, eu fui relator da lei de cotas no serviço público, que reservou parte das vagas no serviço público para os negros, né? E também no substitutivo que eu apresentei como relator ao projeto, nós colocamos também a questão dos indígenas, que também precisavam ter. Eu acho que, e com um detalhe, né? E aprovamos e garantimos a constitucionalidade do projeto, mostrando algo que é importantíssimo. As políticas afirmativas, elas estão na nossa Constituição. A Constituição do Brasil, ela prevê a tomada de medidas afirmativas para você reduzir desigualdades. Ela é legal e é viável de ser feita. O que é uma característica importante? Você tem que fazer por período de tempo definido, que foi como aprovamos como eu aprovei no substitutivo. Ela vale por 10 anos e ao fim desses 10 anos tem que ser feita uma reavaliação através do IBGE, de outros organismos de estudo, e saber, deu resultado, não deu, precisa continuar mais algum tempo, já está bom, já atingimos o ponto ideal. Uma avaliação. Então, são políticas que elas têm que ser permanentemente discutidas, mas nós não podemos deixar de fazer. Como eu disse, a igualdade, essa foi uma frase até do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou, quando deu o parecer pela constitucionalidade das cotas nas universidades, em que ele dizia exatamente o que eu falei há pouco. Não basta ter isonomia só no fim da corrida, a isonomia tem que ser desde a largada. Porque você não pode dizer, a pessoa vai prestar lá o Enem, um concurso, o vestibular, e as condições têm que ser igual para todo mundo. Tem, mas elas foram iguais na escola, elas foram iguais... Não foram. Então você tem que corrigir essa distorção desde o início. Aí sim você está equilibrando... Você acha que... Aí sim você está equilibrando o jogo. Nesse ponto de vista, o governo ainda peca. Eu acho que sim. Não cuidar do começo. Eu acho que o Brasil, como um todo, ainda tem um caminho longo nesse tema racial para avançar, né? Exemplo dos Estados Unidos, a gente tem um racismo estrutural. A gente tem um racismo estrutural presente na nossa sociedade. E aqui no Brasil, com uma característica mais perversa ainda, que é essa característica, é um racismo dissimulado. As pessoas dizem, não, eu não sou racista, eu tenho amigos. Esse é o pior argumento que pode existir, né? Quando, na verdade, uma boa parte da nossa sociedade, ela é assim, ela tem um racismo presente na sua essência, né? Na sua formação. O senhor concorda que essa visão acertada que você está colocando aqui também é sentida em outros lugares, fora dos grandes centros, fora o eixo Rio-São Paulo, né? Por exemplo, na Bahia ou lá no Rio Grande do Sul, ele é mais presente? Porque o Brasil é grande demais. Eu assim, né, o preconceito, ele existe de várias formas, né? O Brasil é um país muito diverso, mas eu acho que, de modo geral, esse é um problema que está em todas as regiões, com características diferentes, mas está em todas as regiões. Pode ser também, podemos puxar também por questão do nordestino. Também, né? Você tem uma também forma, diferentemente, existem alguns grandes centros, né, do Sudeste, você tem um preconceito também contra o nordestino, contra outras, vamos dizer assim, outras minorias, né? Deputado, queria falar com o senhor a respeito dessa disputa eleitoral que se aproxima aqui na região metropolitana, na Baixada Fluminense, né, e na capital. Com a situação limítrofe do município do Rio de Janeiro, em regiões que o senhor conhece bem, como Anchieta, né, Pavuna, Duque de Caxias, essas regiões onde o Rio de Janeiro faz limite. E é exatamente dessas regiões que saem uma quantidade gigantesca de trabalhadores
que vem para a capital, passa o dia inteiro aqui, respirando a política da capital e volta somente à noite para a cidade, né? Dorme, no dia seguinte volta para cá. Isso é positivo politicamente ou é negativo? A pessoa esquece um pouco a política local? Olha, eu acho que não é nem positivo nem negativo, é a situação real, né? Nós temos muitos moradores, por exemplo, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, enfim, que trabalham e vivem na cidade do Rio de Janeiro. E acabam tendo convivência com a política local, tanto da cidade do Rio de Janeiro quanto da sua cidade de residência, né? Da cidade onde residem. Eu acho que mas de modo geral, Mauro, eu acho que o importante notar, eu acho que um tema que vai ser muito presente nessa eleição as pessoas não querem mais prefeitos estagiários, não querem mais prefeitos, governantes que vão ter ainda que aprender o que fazer. A renovação é importante, as pessoas sempre gostam de oxigenar, de renovar, mas tem que ser mas as pessoas estarão buscando uma renovação com segurança, uma renovação onde elas conheçam o currículo do candidato, onde elas possam verificar se aquele candidato teve experiência que o qualifique para governar uma cidade. Nós estamos falando aqui de cidades importantes, não só da capital, da cidade do Rio de Janeiro, mas cidades como Nova Iguaçu, como Duque de Caxias, como São João de Meriti, como Belfor Roxo, grandes cidades, cidade de São Gonçalo, cidades com populações extensas, né, com grande população e com muitos problemas a serem enfrentados e resolvidos. Então, acho que as pessoas vão buscar saber o currículo de quem está se candidatando. Não basta ser o cara que fala bonito, ou que esculhamba todo mundo, ou que seja o melhor cara do mundo, mas que não tenha a experiência, a capacidade porque não vai funcionar. A gente viveu um ciclo com governantes que não tiveram capacidade de governar, né? A cidade do Rio de Janeiro é um exemplo disso. O prefeito Marcelo Crivella, ele não teve capacidade, já chegando próximo ao fim do seu mandato, seu 4º ano de governo, não governou a cidade em momento nenhum, largou a cidade, abandonou a cidade, não esteve presente no dia a dia e nos problemas da cidade que surgem todo dia. Então, essa vai ser uma tônica, esse é um cuidado que o MDB teve. As candidaturas que nós iremos lançar na região metropolitana e na cidade do Rio de Janeiro, ou candidatos que eventualmente a gente apoiará, participará da coligação, necessariamente tem que ter, primeiro, serem pessoas corretas, direito, com histórico ilibado, mas, sobretudo, ter a capacidade de entrega, serem pessoas que conhecem a máquina municipal, conhecem os problemas da sua cidade e tenham capacidade de montar um governo que vai resolver esses problemas. Às vezes o candidato empolga e promete tudo, é o que você está falando, ele tem não capacidade de entregar, ele não sabe o que está fazendo lá, isso. Exatamente. Depois ganha a eleição e fala, o que eu faço agora, para que lado eu vou? Essa insegurança tem passado para a população e a população vai ficando decepcionada e às vezes vai tomando uma raiva, né? um ódio, sei lá, uma má vontade com o político de modo geral. Uhum. Quando, na verdade, não sei se é a sua opinião, o eleitor precisa prestar bastante atenção naquele que ele vai escolher. É isso? Olha, eu acho que quando as coisas não vão bem, quando um governo não está cumprindo o seu papel, as pessoas elas têm o dever e têm todo o direito de se indignar e de querer mudar, e de querer algo melhor. Mas isso não cai do céu, é como você falou. Para mudar, isso depende de cada cidadão. Depende do cidadão conhecer os candidatos, participar do debate, observar os debates que estão sendo feitos, entender a proposta de cada um,
saber se aquele cara, nas experiências que ele teve antes, seja na vida privada ou na vida pública, se ele teve sucesso naquilo que se comprometeu a fazer. Porque tem gente que é muito bom de bico, mas é muito ruim de trabalho. É muito bom de contar a história, mas é muito ruim de fazer as coisas acontecerem. Monteiro Lobato, né? Exatamente. Muito contador de história. Contador de história. A preocupação pode ser também com os vice-prefeitos e com o parlamento, com os candidatos, pré-candidatos a vereadores. Eu queria perguntar e conversar sobre isso, mas daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com Leonardo Pisciani, presidente regional do MDB. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o presidente regional do MDB, Leonardo Pisciani. Leonardo, nós falávamos da preocupação, né? Que eu é que penso assim, não sei como é que pensa você, também com os candidatos a vice. Nunca o vice foi tão importante, né? Agora mesmo, nessa crise aí do governador, está arriscado, está bem possível, a possibilidade gigantesca do vice-governador assumir. A chapa é uma só, né? O eleitor, quando vota no candidato, ele vota também no seu vice. Em algum momento, por alguma circunstância da vida ou da política, o vice pode ser instado a assumir. Então tem que ser alguém que, a exemplo do candidato a prefeito, também seja alguém com capacidade, se chamado à responsabilidade de ter que assumir o governo da cidade, tenha capacidade de fazê-lo, né? E não seja alguém que vai ficar perdido no Mas é bem comum que na campanha eleitoral a gente não tome conhecimento do vice. É verdade, né? É verdade. Se presta muita atenção nos candidatos e pouca atenção nos vices. Né? E no parlamento? Da mesma forma, para você ter um governo que funcione, é preciso que o governo tenha uma boa relação com o parlamento e que o parlamento ele seja um parlamento também qualificado, né? Um parlamento que... Então, uma eleição muito importante também, você prestar muita atenção nos candidatos a vereador. Né? O MDB estará com um candidato próprio aqui na capital? Na capital nós vamos lançar o vereador Paulo Messina, candidato. Eu tenho certeza que será, entre todos os candidatos que estarão na disputa, o mais preparado para governar a cidade do Rio de Janeiro. Paulo é um matemático, professor, exerce seu terceiro mandato como vereador, né? Tem uma vivência muito grande na área da educação, mas, sobretudo, é alguém que conhece a cidade do Rio de Janeiro na palma da mão, conhece os problemas e sabe como organizar o governo para ter solução, como organizar a gestão do governo do Rio de Janeiro. E o Paulo é também um grande ser humano, uma pessoa que se preocupa com as pessoas. Paulo é pai de 2 filhos autistas, né, que estudam desde o primeiro ano, Mauro, em escola pública. Então, né, sempre estudaram em escola pública. Então, alguém que não faz apenas o discurso, mas tem a prática na sua vida, a prática no seu dia a dia, né? Então, eu acho que o Messina fará uma grande campanha e eu tenho certeza que com muita chance de disputar e vencer essas eleições e, em vencendo as eleições, vai fazer um grande governo. Agora, presidente, o vereador Paulo Messina teve uma passagem no governo Crivella. Uhum. Foi para ele um aprendizado? Eu acho que foi a sua avaliação? Foi um aprendizado, né? Ele foi chefe da Casa Civil do governo Crivella, ajudou a recuperar as contas da cidade do Rio de Janeiro e depois, quando viu que era um governo absolutamente ineficiente, a começar do próprio prefeito, que não queria se dedicar ao governo, não queria se dedicar à cidade, ele resolveu sair do governo e passou, desde então, a pontuar críticas àquilo que estava errado e que a população conhece
como é o atual governo da cidade do Rio de Janeiro, um governo absolutamente ineficiente. E essa chapa prefeito e vice vai ser chapa chamada puro sangue ou vai compor com outros partidos? Olha, isso ainda não está decidido, né? Nós vamos, agora foi prorrogado o calendário eleitoral, né? As convenções só se darão no final do mês de agosto, início do mês de setembro. Então, até lá, nós vamos manter contato com outros partidos. A gente pretende, sim, buscar alianças. Acho que política você faz somando, você faz estendendo pontes e em construindo essas alianças e encontrando nos partidos aliados um nome que esteja adequado ao projeto, adequado a essa característica de ser um vice ou uma vice, né? Com o preparo necessário, com a história de vida necessária, com o histórico necessário para, se necessário, tocar bem a cidade, nós faremos na aliança. Se não for, nós vamos escolher dentro dos próprios quadros do MDB, como eu disse, mais de 130 mil filiados aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos escolher entre os nossos quadros quem esteja capacitado para essa tarefa. Falando do estado do Rio, vamos falar da gestão estadual. O senhor se decepcionou com o desempenho do atual governador Wilson Witzel? Olha, eu nem me decepcionei, nem me surpreendi. Eu noto que é um governo que não tem muitos projetos, que falta alguns... me parece que é um dos casos que a gente estava dizendo, alguém que falta experiência necessária para tocar o governo, né? O governador não era alguém afeito à administração pública, a carreira política vem de um outro segmento do judiciário, que é um poder fundamental para a democracia, importante, mas que tem uma outra característica e uma outra função, diferente da função de administrar. E o Rio de Janeiro é um estado complexo, estado de 17 milhões de habitantes, com uma realidade social muito difícil, muito complexa, com enormes desigualdades, tanto social quanto regionais, uma economia muito concentrada e muito dependente da indústria do petróleo, e que o governo, e que seja qual for o governador, quem esteja no governo, precisa buscar alternativas de desenvolvimento do Estado, diversas as que a gente tem. E eu, infelizmente, não verifico no atual governo projeto de desenvolvimento do Estado. Eu não sei, se você me perguntar qual é o caminho escolhido, a matriz econômica que o governo definiu para desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei. E acho que a maioria, se fizer essa pergunta, eu não sei. Ele está investindo na indústria, está investindo no turismo, está investindo nos serviços. Qual é a opção para fazer o Rio de Janeiro voltar a crescer, voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda, né, enfrentar as desigualdades e o enfrentamento das desigualdades, fazer o enfrentamento também da questão da segurança pública, né? Então, eu sinceramente mas também nem me decepcionou, nem me surpreendeu. Não me surpreendeu porque não fez, como eu disse, nada que a gente possa aqui registrar como uma marca positiva do governo. E também não me decepcionou porque eu também não esperava grande coisa. Então... O senhor crê que tenha sido em razão da onda bolsonarista a eleição do governador Witzel? Eu acho que também teve uma série de fatores. Acho que ele deve, sim, ali ao empenho sobretudo do senador Flávio Bolsonaro na sua eleição. Mas era um momento também que a eleição de 2018, a população ela quis marcar a sua posição de descontentamento. Ela se preocupou em rejeitar quem ela queria rejeitar. Mas eu acho que faltou ter mais critério para escolher. Eu acho que a próxima eleição, a população vai ser criteriosa para rejeitar quem precisa ser rejeitado, mas ela vai ser criteriosa também de não eleger qualquer um. Ela vai querer saber
da capacidade da pessoa que ela está votando. Ficou nítido na campanha do ex-juiz Wilson Witzel. Ele marcava muito a questão dele ser juiz, de ter sido juiz, de ter sido isso, ter sido aquilo, sempre ligado ao Poder Judiciário. No resultado das eleições para governadores, vários ligados à iniciativa privada, no caso de Minas Gerais com Zema, Brasília com Ibanez, São Paulo, São né? Paulo com Dória. Mas hoje, avaliando a avaliação que tem sido feita do desempenho dos governadores, você vê o do Paraná, que não é também ligado ao empresariado. Mas tinha vivência política, foi parlamentar. Tem veia política, né? Tem veia política. Isso tem facilitado e tem tido aprovação lá no governo do Paraná. O senhor concorda? Eu concordo. A gestão pública, Mauro, você conhece, você acompanha todo dia, né? Você cobre as ações governamentais, leva a voz da população reivindicando melhorias. E você sabe, a máquina pública ela é dificílima, ela é diferente da iniciativa privada. Então, e é normal, ninguém tem obrigação de saber tudo, nem nasce sabendo. As pessoas vão se preparando, adquirindo experiência, adquirindo conhecimento ao longo do tempo, com o passar do tempo. E isso não cai do céu. A pessoa tem que se qualificar ao longo da sua vida. O governo de um estado como o Rio de Janeiro, o governo de uma prefeitura como a do Rio de Janeiro, ou como de ou qualquer prefeitura, né, mas de uma cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, com mais de 6 milhões de habitantes, né, ou o estado do Rio de Janeiro com 17 milhões de habitantes, não é qualquer coisa. É a vida de milhões de pessoas que dependem das decisões que aquele governo vai tomar, que dependem das decisões que serão tomadas. Então, você não pode escolher alguém que você não sabe se sabe como fazer ou não sabe como fazer. É o que eu falei, não dá para ter mais governante, prefeito, estagiário. Bom, eu queria falar tomar como exemplo aqui a sua trajetória. Você é empresário, político, né? 3 mandatos de deputado federal, não é isso? 4 mandatos. 4 mandatos de deputado federal. Primeiro com 22 anos. Com 22 anos, talvez o mais jovem do Brasil. E teve uma passagem pelo Executivo comandando o Ministério do Esporte. Nesse momento em que você foi ministro dos esportes, foi exatamente onde o Rio de Janeiro e o Brasil mais ganhou em termos de equipamento esportivo. Depois da sua saída, a gente vê muitos equipamentos largados. O tal legado, né, que muitos falavam, o Rio vai receber um legado, vamos falar mais do Rio, vai receber um legado super importante, mas a manutenção desse legado, infelizmente, não está acontecendo. Bom, nós tivemos a Olimpíada em 2016. Ao final, foram construídos muitos equipamentos esportivos necessários para a realização das Olimpíadas e importantes para a cidade. Só que qualquer equipamento, assim como a sua casa, como o seu carro, são organismos que estão vivos, eles precisam de manutenção. Uma casa, ela volta e meia, você tem que ir lá consertar o encanamento, consertar o telhado, dar uma olhada na fechadura, dar uma olhada na janela. O carro você tem que trocar óleo, trocar pneu, ver como é que fazer as revisões adequadas. E assim também são os equipamentos esportivos. Eles precisam ter a manutenção adequada. Se tinha um desejo, que eu acho correto e importante, que esses equipamentos eles fossem, em grande parte, transferidos à iniciativa privada. E a Prefeitura do Rio de Janeiro tentou fazer isso logo ao término dos Jogos Olímpicos e não conseguiu, porque não houve interesse da iniciativa privada em assumir aqueles equipamentos. Então, a União, o governo federal, através do Ministério do Esporte, naquele momento,
tomou a decisão de assumir a gestão desses equipamentos, utilizar recursos do Ministério do Esporte para criar projetos sociais, criar centros de treinamento para o alto rendimento, para a preparação dos nossos atletas para disputar as Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, demais competições. E assim veio sendo feito até o final de 2018, início de 2019, quando houve o fim do prazo da autarquia, né, que chamava Autoridade de Governança do Legado Olímpico, que se extinguia ao dia, se eu não me engano, no dia 31 de dezembro de 2018, e por uma decisão do novo governo ela não foi renovada. A partir daí, eu não acompanho mais no dia a dia, mas a notícia que a gente vê veiculada pela imprensa é que os equipamentos ficaram fechados, um número enorme de projetos sociais e calendários de competições e treinamentos foram suspensos. E agora eu vi essa semana que passou um anúncio do governo federal dizendo que iria recolocar em pauta a questão da concessão para a iniciativa privada desses equipamentos. Eu torço para que dê certo, torço para que a iniciativa privada possa assumir, possa voltar a dar vida àqueles equipamentos, desonerar o poder público dessa função. Mas se isso não ocorrer, o poder público não pode fugir da sua responsabilidade. Tem que assumir de novo os equipamentos, tem que botar os equipamentos para funcionar, porque mais caro é perder o que está feito e mais caro ainda é não permitir que a população use aqueles equipamentos. De todos os equipamentos ali, stand de tiro e tal, eu sei que o senhor tem um carinho especial, que é o velódromo, né? Para quem não sabe, o Leonardo Pisciani é um ciclista de competição, né? Já fui mais, hoje em dia já não consigo mais me dedicar tanto quanto o velódromo, eu sei que momentos, você tomou conta dele, ia lá. Mas o velódromo era um equipamento que vinha funcionando muito bem, recebendo diversos eventos, não só do ciclismo, recebeu Mundial, depois dos Jogos Olímpicos, recebeu o Mundial Paralímpico, recebeu o Campeonato Brasileiro, serviu para o treinamento da seleção brasileira e ele tinha diversos dias da semana que ele ficava aberto ao público. As pessoas poderiam lá, qualquer cidadão, evidentemente que precisava fazer um cadastro, passava por uma qualificação, era dado um curso em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo, para que o cidadão comum aprendesse a pedalar na pista do velódromo, com segurança, usando os equipamentos de segurança, mas qualquer cidadão poderia usar. E isso não está mais sendo possível. A mesma coisa as quadras de tênis. Além nós tínhamos lá vários projetos, inclusive da iniciativa privada, que atendiam a crianças de comunidades carentes, davam treinamento, alimentação, ajudavam na educação e também era aberto, por exemplo, ao uso do público, até por aplicativo. Existia um aplicativo em que você marcava de forma online um jogo. Eu quero, né, os praticantes lá, eu quero jogar uma partida. Aí entrava lá, marcava com alguém que também queria jogar uma partida naquele momento, reservava a quadra do Parque Olímpico e podia fazer uso inteiramente gratuito, aberto à população, a quem quisesse utilizar. Tudo perdido, tudo paralisado. Isso está paralisado, né? Até onde eu tenho notícia está paralisado. A mesma coisa as arenas. As arenas vinham sediando jogos do NBB, da Liga do Novo Basquete Brasil, da nossa liga, da principal liga do basquete brasileiro, sediou competições de artes marciais, sediou diversas outras competições. Nós tínhamos a outra arena, a Arena 2, onde tinham montado ali um centro de treinamento de diversas modalidades olímpicas, e também projetos sociais do Ministério, como o projeto Virando o Jogo, né, o projeto Lutas pela Cidadania, que também é aberto às comunidades carentes, com profissionais de educação física, profissionais do esporte, nutricionista, psicólogos, ou seja, uma equipe multidisciplinar que fazia o atendimento. Até onde eu tenho conhecimento, esses programas foram paralisados, o Ministério deixou de existir, passou a ser uma secretaria nacional vinculada lá ao Ministério
da cidadania, e me parece que esses serviços não têm sido mais prestados, o que eu acho uma pena, porque quem perde é a população que tinha, e sobretudo os jovens, né, principalmente os jovens, as crianças, que tinham uma opção de lazer, uma opção de prática esportiva, em equipamentos do mais alto nível. E formação de atletas. E formação de atletas, e formação de cidadãos, né, levando os bons exemplos do esporte. Leonardo, eu pedi licença para mais alguns minutos para o nosso segundo break. E vamos continuar conversando aqui com o presidente regional do MDB, Leonardo Pisciani. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o presidente regional do MDB, Leonardo Pisciani. Leonardo, você teve 4 mandatos de deputado federal e foi companheiro de Congresso, né, de Câmara Federal do atual presidente Bolsonaro. Sim, durante 16 anos. Eu fui deputado entre 2003 e 2019, né, completando aí 16 anos. O presidente é mesmo isso que a imprensa, a grande imprensa, mostra? Não é o presidente, ou não é? Mauro, no parlamento, né, o hoje presidente, na época deputado, sempre defendeu essas mesmas pautas que ele defende hoje, a questão de armas, sempre fazia o discurso em defesa lá do regime de 64, sempre teve essas posições, né, historicamente, não ouvi mudar essas posições. Na questão do convívio pessoal no parlamento, ele sempre, pelo menos comigo, com outras pessoas, eu sempre o vi tendo um relacionamento bastante tranquilo e respeitoso e amistoso com todos. Você foi líder do antigo PMDB, atual MDB, não é isso? Num Exatamente. momento difícil da vida nacional, onde transitou ali muitos projetos que passaram, não só pela bancada que você liderava, o MDB, mas na Comissão de Constituição e Justiça, que é, sem sombra de dúvida, a maior e mais importante comissão do Parlamento. Eu tive a honra, né, de presidir a Comissão de Constituição e Justiça no meu segundo mandato. Eu tinha 27 anos, o deputado mais jovem a presidir até hoje a Comissão de Constituição e Justiça. E depois, né, já em 2015, eu tive a oportunidade de ser líder do MDB, que à época era a maior bancada da Câmara dos Deputados, num momento difícil, momento que tramitou, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma. Né? Mas foi uma experiência, para mim, muito importante e me ajudou a crescer bastante, né? A aprender bastante. No exercício da liderança também é o momento lá de presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, quando você vê esse movimento atual do presidente Bolsonaro caminhando em direção ao Congresso, transigindo em algumas coisas, dá a impressão que vai existir a volta do toma lá da cá ou o momento é outro? Olha, eu acho que o Toma Lá da Cá é uma página que precisa ser superada e vem sendo superada. O que é preciso é ter uma relação institucional e de diálogo, e que cada um cumpra o seu papel. Tanto o presidente quanto o Congresso Nacional foram eleitos pela população. Não estão ali simplesmente porque queriam estar ali, estão ali porque se candidataram e foram escolhidos pelo eleitor. O presidente com a responsabilidade de ser chefe do executivo e o Congresso com a responsabilidade de compor e fazer o papel constitucional que cabe ao Poder Legislativo, de legislar, de fiscalizar o Poder Executivo, de aprovar o orçamento, cumprindo. Então, a nossa Constituição ela define o papel de cada um.
E, evidentemente, que você tem momentos que você pode discordar, mas essa discordância ela tem que ser dentro da regra democrática, dentro da regra prevista na Constituição, e que cada poder respeite o limite do outro, né? Eu acho que o Congresso é independente, o presidente tem independência nas suas funções e o Poder Judiciário também cumpre de forma independente o seu papel. O que o senhor acha dessa interinidade de ministérios, como o caso da Saúde, e agora recentemente o Ministério da Educação? Isso é prejudicial? Eu acho que não é o ideal. O ideal é que que os auxiliares do presidente, que vão ocupar, né, funções dessa relevância, que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, possam ser escolhidos pelo presidente. Essa é uma atribuição do presidente, e a população tenha de quem cobrar, tanto do presidente e também do seu auxiliar imediato responsável pelaquela área de governo. Eu acho a interinidade algo que pode ocorrer, mas eu acho que de forma muito prolongada não é o ideal. O ideal é que se tenha uma definição. Mas mesmo assim, né, Leonardo, quando a gente vê que existe lá um ministro interino, um secretário executivo, por exemplo, geralmente é gente qualificada. Sim, sem dúvida. Não existe essa conversa de que o ministério está parado porque não tem ministro. Não, o secretário executivo, né, ele cumpre o papel ali de que é uma figura que não existe no Brasil, existe em alguns outros países, né, seria o chamado vice-ministro. Seria o substituto imediato do ministro. Então, evidentemente, tem que ser alguém qualificado também. Eu digo sobre o aspecto político. Né, sobre o aspecto político, como são áreas muito sensíveis e muito importantes, o ideal é que você tenha uma definição. Quem é a pessoa que responde em definitivo por aquelas ações? Ainda que se tome a decisão, por exemplo, de efetivar o ministro interino. A partir de agora ele não é mais interino, ele é o ministro. E vai cumprir, ele é o ministro definitivo. Porque eu acho que são áreas são áreas que as pessoas sentem na sua vida do dia a dia. A saúde e a educação, uma preocupação diária, né? Que brasileiro que não está preocupado com a sua saúde ou com a sua educação, ou com a educação dos seus filhos, dos seus netos, com o futuro, né, dos seus filhos, dos seus netos. Então, são áreas fundamentais. Então, a interinidade, ela gera, não é que pare o ministério, a máquina ela continua funcionando, mas é preciso ter nitidez, é preciso ter, a pessoa tenha a sensação de que ela está, de fato, tem alguém ali no comando, né? Vou dar um exemplo. Tem lá num jogo de futebol, você tem o técnico, você tem o auxiliar técnico. O auxiliar técnico, ele seria, vamos dizer assim, o secretário executivo daquele time. Tem lá um evento, o técnico pode, por uma questão de saúde ou por uma questão de uma punição, ter que ficar afastado, e o time é dirigido pelo técnico interino. A torcida não confia do mesmo jeito, por mais que ela saiba da qualificação do técnico interino. Vamos dizer lá para o torcedor do Flamengo, que não vai ser o Jorge Jesus a dirigir o time, vai ser o auxiliar dele, que é até muito qualificado, né, o acompanha há muito tempo, mas não é a mesma coisa. A torcida não tem a mesma confiança. Com o ministro interino é a mesma coisa. A população ela pode até reconhecer ou não, né, mas sem aqui entrar no caso específico de ninguém, mas ela pode até reconhecer, o cara é preparado, tem capacidade técnica de falar, mas não é a mesma coisa dela saber, aquele ali é o titular da função. Do ponto de vista político, lá o parlamentar, o deputado e os senadores ficam aguardando o senador ou o deputado quer conversar com o ministro, não quer conversar com o interino. Você acha que e o Ministério, Mauro, ele não faz só a resposta imediata aos problemas. O Ministério ele tem que formular a política pública daquele setor para o médio e para o longo prazo. Então, como é que alguém
que está ali, não sabe se vai continuar ou não vai continuar, vai assumir a responsabilidade, por exemplo, de formular uma política, um planejamento ali para 4, 5, 10 anos. Na educação nós temos planos decenais, na saúde também, são planejamentos de longo prazo, que depois vão sendo ajustados e revistos. Então é preciso ter alguém investido da titularidade da pasta para fazer isso. Porque o trabalho do Ministério não é só... Nós falamos aqui do esporte, né, que é a experiência que eu tenho de ter sido ministro. Nós tínhamos ali o dia a dia, as decisões vão ser tomadas com efeito imediato, mas você tinha o planejamento. Ó, como é que nós vamos planejar para que as escolas tenham, daqui a 10 anos, a gente atinja tantos % das escolas com áreas para prática esportiva, com equipamentos esportivos? Qual é a nossa meta, por exemplo, de classificação de atletas para os Jogos Olímpicos daqui a 4 anos? Não para esse ciclo, mas para o próximo ciclo. Questão do esporte nos estados, como é que a gente distribui os equipamentos de forma mais igual? Porque tem lugar que tem muito equipamento esportivo, tem lugar que não tem nenhum. Então, como é que a gente equaciona isso? São decisões de longo prazo. Então, você tanto tem a decisão imediata, o que você tem que fazer para ontem, como você tem a decisão de longo prazo. E eu acho que para tomar na integralidade essas decisões, só quem de fato é o titular e está investido e tem a investidura como titular, a exemplo do que eu disse aqui do técnico de futebol. O auxiliar pode ser muito bom, mas ele não vai nem para o time, nem para a torcida passar a mesma confiança do que o titular, do que o técnico titular. Muito bem. Me permita continuar te chamando deputado. Deputado Leonardo, o nosso programa está terminando. Quero muito e de coração agradecer o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Obrigado, Mauro. Eu agradeço o convite, agradeço a atenção do telespectador e estamos sempre à disposição. Agora, uma última pergunta. Você acha que o presidente Bolsonaro vai continuar sinalizando com essa proximidade com o Legislativo? Eu acho que pode ser mais um ministro, mais outros ministros? Eu acho que o presidente vai continuar fazendo o diálogo institucional, republicano, como deve ser e como ele vem dando sinais que fará. Com o Supremo também? Acredito que sim, é natural que se tenha esse diálogo, né? Se em algum momento um ou outro se excedeu, é importante esfriar a temperatura e voltar as coisas à normalidade. Menos beligerante, né? Menos beligerante de parte a parte, né? É bom para o Brasil, né? Exatamente. Muito obrigado, deputado. Obrigado mesmo, de coração. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.